Muitas pessoas também me perguntam em relação à duração. Você já falou aí um pouco que o pico é para aproximadamente um mês, né, do efeito. Depois que a gente ele dura aplica... quanto tempo? Como é que funciona isso? A gente aplica, depois de um mês é o pico de ação, né? Então tem a toxina, ela começa a fazer efeito aí dentro de 7 a 10 dias depois da aplicação. Não é um efeito imediato também, que muita gente pensa, né? Que já vai sair do consultório já com o efeito da toxina, e não é. Então, às vezes pode demorar aí uma semana, tá? Para começar o efeito. E aí o pico de ação, que é quando ela tá ali no melhor dele, é um mês depois dessa aplicação, né? Então é por isso que tem que caprichar bastante na questão da terapia. E aí, depois desse um mês, ela começa a declinar o efeito. Então, é normal o paciente se referir que está começando a sentir que está entrando em rigidez de novo, está tendo um pouquinho mais de dificuldade. Depois aí de 2, 3 meses, completando 4 meses, aí já o efeito da toxina certamente já passou, e aí já está na hora de reaplicar novamente, entre 3 e 4 meses. É um tratamento contínuo. Uma pergunta que eu tenho, assim, que eu vejo acontecer muito, assim, na prática clínica. A depender do tipo de estimulação que tem durante a fisioterapia, eu percebo que se consegue protelar um pouco esse tempo, esse efeito. Então, assim, eu já peguei pacientes que eu consegui trabalhar com o efeito da toxina, e aí consegui função naquele pico do efeito, e já cheguei até 8, 10 meses. Mas isso acontece. Mas aí depende do profissional, tá? Então, assim, não adianta só fazer a fisioterapia, né? Então tem que ter um terapeuta ali, um profissional que saiba o que está fazendo, né? E saiba usar esse benefício a favor dele, né? Então, claro, tem casos que a gente aplica faz 3 aplicações seguidas, né? Intervalo aí de mais ou menos 3, 4 meses. E aí essa pessoa começa, não, tá bom ainda, 4 meses tá bom, vou esperar mais um pouco. Ótimo, vamos manter. Então aí aplica a cada 6 meses, aplica a cada 8 meses. Tem vezes, dependendo do grau também da sequela, né? Isso é muito dependente, né? Depende de cada um. Claro. Mas tem paciente que às vezes aplica uma vez por ano, ou então até para de aplicar, vai aplicar, não, agora tá incomodando, não fiz tanta ou parei um pouco com o exercício, começou a incomodar, quero aplicar de novo. Isso acontece. Então, assim, é um tratamento contínuo que, a depender do caso, a gente dá uma alta, entre aspas, né, da aplicação. Então, isso acontece sim, já vi bastante também. Independente da questão da fisioterapia e da estimulação, o mínimo necessário seria o intervalo de 3 a 4 meses, é isso? De 3 a 4 meses. Entre as aplicações, sim. Entre as aplicações. E existe um máximo ou de tempo? Muito complexa. Não, de número de aplicações. Então, ao longo da vida, você diz? Não tem. Não tem, não. Eu tô te perguntando isso porque eu não sei se isso é um mito, tá? Mas tem muita gente que fala isso também. Dependendo de quantas vezes que eu aplico a toxina, o meu corpo acostuma e ela não faz mais efeito? Essa foi uma pergunta que me fizeram lá nos stories. Isso não é de todo mentira, tá? São casos mais difíceis de acontecer. Por quê? Porque a toxina é uma medicação biológica, um produto biológico, né? Então, o nosso corpo, ele pode criar anticorpos contra essa medicação, né? Então, pode não fazer tanto efeito quanto antes, dependendo. A pessoa aplica muito tempo, depois de um tempo, mas não está fazendo tanto efeito. Pode ser que seu corpo tenha criado aí alguns anticorpos, então realmente não está respondendo tanto, né? O que a gente faz quando isso... É muito raro disso acontecer, tá? É difícil mesmo. Mas o que a gente faz? Às vezes troca a marca da toxina, né? Vê se adianta, se ajuda, né? E aí tenta, de repente, aumentar um pouco mais a dose, enfim, preconizar um pouco mais um músculo ou outro, né? Tenta fazer uma reprogramação aí. Tá, não, engraçado, porque isso é uma pergunta que me chega constante, e assim, mas não na minha prática, no meu dia a dia, mas mais pelas redes sociais. Muita gente me pergunta isso e eu falo, gente, eu não sei responder ao certo. Eu acredito que seja mais ou menos nesse caminho que você falou, mas realmente eu não tinha esse conhecimento.